Shalom, povo de Deus! Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma oportunidade, para mais um estudo online. Sabemos que foi da vontade de Deus, aprove ao Senhor estarmos nesse tempo nas nossas casas, nos nossos lares. Algumas atividades tiveram que ser paralisadas, impedidas, mas outras não, né? Outras a gente tem conseguido continuar. E a nossa oração não tem parado, a nossa adoração não tem parado, pelo menos não deveria. E o nosso estudo também não tem parado. Os cultos continuam acontecendo de forma virtual, online também. O ensino continua acontecendo. E eu louvo a Deus por esse tempo, por essa oportunidade que temos de sermos alimentados, edificados pela palavra, mesmo que seja através dessa ferramenta. Deus te abençoe, põe aí sua Bíblia, seu papel, sua caneta. Vamos ter hoje uma noite de ensino, vamos nos aprofundar na palavra, vamos buscar detalhes nas Escrituras que possam nos orientar nesse tempo que nós estamos vivendo. Na verdade, hoje a gente vai dar continuidade à palavra de domingo passado. Domingo passado a gente falou sobre em meio ao caos, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês a alguns detalhes. E estou aqui nessa noite com os pastores para a gente poder trabalhar junto com vocês aí. Pastor Ron. E aí, pessoal, boa noite. Paz do Senhor, tudo bem, queridos? E aí, como é que tem sido aí esse tempo aí? O que Deus tem falado com vocês? O que vocês têm ouvido do Senhor aí? Fala com a gente o que vocês têm ouvido aí. Passa uma mensagem pra gente. Vamos estar trocando essas ideias aí, trocando o que o Senhor tem falado com vocês aí, para que a gente consiga um alimentar o outro aí, tá bom? Saudade de vocês e vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? É isso aí? Vamos lá. Isso aí, pastor Marcos. Shalom, queridos, tudo bem? Deus continua no controle de todas as coisas, não é isso? Tá. Então cabe a nós seguir e prosseguir em conhecer o Senhor, a sua vontade, o que Ele tem preparado para nós nesse tempo, o que Ele tem preparado para nós quando sairmos desse tempo. Então vamos buscar mais um pouco, vamos nos aprofundar na palavra, a palavra que nos dá esperança, a palavra que nos traz renovo, refrigério. Então vamos lá, vamos caminhar mais um tempo sobre as Escrituras e ocupar a nossa mente com coisas boas, né? Com a palavra do Senhor que nos renova a cada tempo. É isso? Beijo no coração de vocês aí, com muita saudade de todos. Amém. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos só recapitular algumas coisas. Domingo a gente ministrou uma palavra falando sobre o caos, em meio ao caos. Confessamos que nós estamos em meio ao caos, né? Esse momento que a gente está vivendo a nível global é um momento caótico, né? A gente falou sobre muitas coisas, o comércio, a indústria, a logística mundial parada, né? E isso traz muitos efeitos colaterais, acarreta muitas circunstâncias, muitos resultados positivos e negativos, que é curioso, né? Estava verificando essas informações, os efeitos colaterais também da pandemia. Tem efeitos negativos, sim, mas por incrível que pareça, tem efeitos positivos também. A questão da poluição, né? A poluição mundial, estão sendo verificado que depende, varia um pouquinho de lugar para lugar, mas entre 30% a 50% da poluição mundial diminuiu nesse período de quarentena mundial, tá? Sendo que a poluição mundial é responsável por 7 milhões de pessoas que morrem por ano no mundo. A poluição provoca 7 milhões de mortes todo ano. Olha que dado, hein? E então, quando você reduz a poluição de 30% a 50%, vamos supor que você diminua 50% da poluição, estatisticamente, há uma probabilidade de diminuir também a metade de vítimas da poluição. Com certeza. Se você tem, então, 7 milhões de pessoas que morrem por ano por causa de poluição, você agora vai poupar 3 milhões e meio. Entendeu? Então, por mais que a pandemia faça vítimas por um lado,
por outro lado também a pandemia poupa vidas. Tá entendendo? Porque a rotina, a logística que a gente estabeleceu como sociedade moderna, ela está impedida. Mas essa logística, esse estilo de vida de sociedade moderna tem também consequências, tem efeitos colaterais. A própria violência diminuiu drasticamente também em todos os lugares, principalmente em lugares que a gente sabe que é tão gritante. Não só a questão da mídia não estar falando, mas a violência diminuiu. Por quê? Você tem menos gente na rua para roubar, para não sei o quê, um para acertar conta com o outro. Então, tá todo mundo dentro das suas casas. A violência diminuiu, o acidente diminuiu, aborto diminuiu, uso de drogas. Então, assim, você também tem esses reflexos positivos que depois você contabiliza isso como lucro para a sociedade. E no final das contas, a gente sabe, não estamos aqui menosprezando as perdas que estamos tendo na pandemia, não. Mas ainda é cedo para falar sobre isso, mas depois que tudo isso passar, quando for feito um balanço, eu acredito que esse balanço não seja na sua totalidade negativo, não. Não vai ser, porque o intuito aqui, se eu não me engano, você está levando para um lado aonde a questão da quarentena, né, de ficar em casa. Porque muitas pessoas têm reclamado dessa questão de ficar em casa. Porque está parado, porque daqui a pouco pessoas vão estar morrendo e tal. Mas o número que você evita em todo o cenário, porque a gente não pode olhar só no cenário da questão da pandemia, né? Primeiro que já está evitando a morte ficando em casa para a pandemia. E as demais. Foi uma fala mesmo do ministro o Mandetta dizendo que a reclusão também em casa tem ajudado demais, porque o Brasil, em específico, o leito de UTI, cerca de 80% da utilização do leito de UTI através de trauma. O Brasil é o número 1 de trauma em acidente. Então, 80%, ou seja, ele falou o seguinte: a gente diminuindo a quantidade de pessoas de estrada que estão na estrada, a gente tem uma redução aí no mínimo de 50% a 60% dos acidentes, e logo a gente tem essas vagas de UTI para poder destinar, se caso precise, para a Covid-19. Olha a coisa curiosa, em cada feriado prolongado que tem, depois quando a gente assiste o jornal, a gente vê esses números. A Polícia Rodoviária Federal falando, teve não sei quantos acidentes, não sei quantos mortos. Em um feriado prolongado, a gente tem mais mortes, em um fim de semana, tem mais mortes do que teve até agora na pandemia. Isso. Até agora, em um feriado, você pegar, por exemplo, o Carnaval, você vê a quantidade de pessoas que morreram ali por todos os motivos nesse feriado de Carnaval, por exemplo, nesse recesso que é de Carnaval, é um número maior do que o número que nós temos até hoje de mortos no Brasil por causa do coronavírus, tá entendendo? Então, você vê quantas vidas já foram poupadas nesse período de quarentena, sem contar as vidas que estão sendo poupadas pela questão da saúde, né, do contágio do coronavírus. Mas as vidas que estão sendo poupadas nesse sentido todo. Acidentes, drogas, overdose, né, aborto e uma série de coisas. A indústria do aborto, eu vi uma postagem dizendo que mundialmente é feito, isso é dado da OMS, tá? Não é especulação, é dado da OMS, é cerca de 20 mil abortos diário. E essa indústria está parada também, entendeu? Ou seja, por dia é poupada 20 mil vidas. Isso aí. Então o que a gente precisa entender? Eu tenho tirado isso como legado para a minha vida, proveito para a minha vida. Depois que passar essa fase, eu vou rever muitas coisas na minha vida, na minha rotina. A verdade é que está começando a ficar claro agora para a gente que a gente precisa ter um ritmo menor. A gente precisa viver menos acelerado. Esse momento é o momento de aprender isso. A verdade é que a gente tem que trabalhar menos. Que isso, mas depois quando acabar isso eu vou ter que trabalhar muito para rever. A gente estabelece padrões de vida, a gente é inibido por essa própria mídia que fala que a gente tem que ter mais, tem que comprar mais, que a gente tem que ter as coisas que vai lançando, e com isso a gente tem que a cada dia trabalhar mais, com isso ficar longe da nossa família, com isso não cuidar da nossa saúde, né? Quantos aqui
fala, não tenho tempo para fazer exercício. Por que não tem tempo para fazer exercício? Porque acorda muito cedo, dorme muito tarde e está envolvido com a sua atividade, com o trabalho, com o secularismo o tempo todo. Então, se tem muitas lições, vão ter muitas morais nesse tempo de pandemia, mas se tem uma coisa que nós temos sido ensinados, é que o nosso ritmo, é possível o nosso ritmo ser menor. Sim. Porque por mais que está provocando uma crise econômica financeira para todo mundo, mas a gente já está partindo para 15 dias dentro de casa e ninguém morreu ainda por ficar dentro de casa. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Quando começou a quarentena, a gente falou, não posso, mais do que 2, 3 dias não posso, mais do que uma semana, minha empresa vai fechar, meu não sei o que lá, estou desempregado. A gente já está partindo para 15 dias e está todo mundo vivo. Isso aí. Entendeu? Então, isso prova o seguinte, trabalhar um pouco menos diariamente, aproveitar mais os tempos de descanso, de Shabat, é primordial para a gente. Primordial. Nós temos vários tipos de Shabat. Todo dia a gente tem um Shabat, que é ao longo da noite. Vem a noite, escureceu, é tempo de descansar. Então a gente tem que respeitar melhor os Shabats diários, porque a gente entra a noite afora com atividade. A gente trabalha a noite afora, a gente inventa um monte de coisa a noite afora para fazer, enquanto deveríamos estar descansando. Enquanto o Shabat deveria ser um tempo do Senhor, um tempo da família, um tempo de descanso. A gente tem Shabat semanal, para alguns no sábado, para outros no domingo, e a gente também inventa coisas, inventa atividade nesse Shabat. A gente tem o Shabat anual, as férias, e a gente vai vivendo uma vida que a gente não respeita isso. Isso aí. A gente vê aí, pastor, só cortando um pouquinho, a questão da depressão, como o mal do século, né, instalado aí. E a depressão, uma das causas é esse excesso de trabalho, excesso de coisa para fazer que a gente tem, que a gente fica numa agonia e acaba não dando conta e caindo num caos. Né? Então, uma das coisas que vem ensinar a gente é justamente isso, esse desacelerar. Né? Não está falando para ninguém parar de trabalhar, não é isso. Mas rever esses conceitos e colocar isso numa ordem, no equilíbrio, né? Que a gente até comentou um pouquinho na nosso primeiro tempo de estudo, né? Isso. O equilíbrio que a gente precisa ter nas coisas. E para a gente ponderar isso, eu lembro de quando Jesus está na casa de Lázaro e aquela conhecida história nossa, todo mundo aqui, alfa, beta, conhece muito bem isso, quando Jesus está lá e de repente Marta chega e fala: vem cá, Maria, não vai me ajudar não, tô aqui, e na correria. E Jesus olha e fala assim: Marta, que isso, Marta? Que correria é essa? Senta aqui um pouquinho. Isso. Ela está fazendo o que realmente é importante. Olha só. Entendeu? Então, assim, fazer todas as coisas são importantes, porque Jesus comeu, porque Marta estava lá trabalhando, preparando o alimento, depois eles ceiam por isso. Jesus dormiu num lugar arrumadinho, limpinho por isso, glória a Deus. Mas Jesus mostrando que a nossa vida não pode ser só essa rotina. A gente precisa descansar, a gente precisa estar aos pés, a gente precisa estar na mesa, estar sentado à mesa, que foi o que Jesus fez quando estava na casa de Lázaro, entendeu? Então que a gente tira esse legado. Por que a gente falou tudo isso? Porque o tema de domingo passado foi em meio ao caos. No nosso entendimento, a gente está no caos, no pior caos que a gente já viu na nossa vida. Mas será que na ótica de Deus a gente está num caos? Eu acho que não. Acho que Deus olhou e falou assim: tá, eu estou conseguindo resolver o caos que estava na Terra. Eu acho que estávamos no caos, né? O caos que estava antes da pandemia, de pessoas morrendo com acidente, com overdose, com prostituição, pessoas, né? Igual assim, a gente está todo mundo guardando dentro de casa. Aí a gente tem o contágio do coronavírus que diminuiu. Já pensou também nas DSTs, doença sexualmente transmissível, como que diminuiu também nesse tempo? Então a gente acha que a gente está no caos agora. Essa é a nossa ótica. Mas na ótica de Deus, fala assim: ainda bem, estou tirando eles do caos. Eles estavam em um caos terrível. Né? Porque a gente está tem uma relação na nossa visão da vida, da cultura, da logística que a gente estabeleceu no dia a dia, e agora quando isso foi interrompido, para a gente virou um caos interromper isso. Mas na verdade nós estamos voltando ao princípio. A gente olha para os nossos vovôs, o estilo de vida que eles tinham, acordavam cedo para aproveitar a luz do dia, trabalhavam ao longo de todo o dia, mas 18 horas já estava todo mundo jantado dentro de casa,
já para ir descansar, preparado para ir para cama. já para ir dormir, né? E então o estilo de vida era totalmente hoje, com tanta modernidade, internet, computadores, smartphones, essas coisas, os shoppings, as coisas que funcionam de noite, de madrugada, né? A gente vê mercados, hortifruti, tem um hortifruti aqui em Macaé, que você passa 10 horas da noite, o negócio está aberto e tem gente. Domingo, volto da igreja, Isso aí. passa lá, o negócio está aberto e tem gente. É essa cultura que a nossa sociedade estabeleceu. Então o que a gente chama de caos, Deus de repente está chamando de voltar ao princípio, voltar à origem. Mas vamos para a palavra, isso era só uma introdução, um bate-papo, para a gente respaldar o que a gente vai conversar hoje. Vamos para a palavra. Vamos, gente, partir então do princípio, né? Começar do começo. Isso aí. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A gente tem algumas coisas bacanas para trabalhar aqui e entender alguns detalhes importantes aqui para esse tempo. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:2 diz: a terra, porém, estava, a outras traduções vai colocar era, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu quero chamar a sua atenção a algumas coisas aqui. Primeiro vamos entender isso aqui. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pastores, eu queria mostrar para vocês um detalhe muito legal, muito importante. Não sei se vocês já viram isso, já conhecem isso. Estou aqui com a Bíblia, com a Torá, no original, no hebraico. Olha que coisa curiosa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim Hashamaim vet Harest. Em hebraico, a pronúncia de Gênesis 1:1. Olha que coisa curiosa. Gênesis 1:1 tem 7 palavras em hebraico. Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet Harest. 7 palavras. O que quer dizer isso? Os teólogos afirmam isso, que Gênesis 1:1 é o resumo de toda a criação. Em um versículo, Deus já resume, Deus já aponta, Deus já profetiza tudo que vai acontecer depois. Os próximos versículos que nós veremos serão simplesmente versículos para ir detalhando o que vai acontecer. Mas no princípio ele já deixa claro, não é coincidência. O primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo da Torá, tem 7 palavras. Bereshit, a primeira palavra. Bará, a segunda. Elohim, a terceira. Et, que é a conjugação, que é uma conjugação. A quarta. Hashamaim, que fala sobre céus. A quinta. Veet, a sexta, que é também conjugação. E Harest, sobre a terra, a 7ª palavra. 7 palavras é a composição de Gênesis 1:1. Então, tudo que vai acontecer depois de Gênesis 1:1 não é um acidente, não é um acaso, não por um acaso aconteceu isso depois. Tudo que vai acontecer depois de Gênesis 1:1 está programado por Deus, está determinado. Já está planejado. Antes de fazer, Deus já sabe muito bem o que vai fazer, inclusive nos dá pistas sobre isso, nos dá sinais sobre isso. Então eu quero aproveitar que a gente já entra aqui no original para conversar algumas coisas aqui dentro de Gênesis 1:1. Então, como eu disse, Gênesis 1:1 é um texto a princípio, muito simples. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nossa, simples. Só que assim como nós descobrimos aqui que no original tem 7 palavras, e isso aponta para alguma coisa, Gênesis 1:1 carrega com ele uma herança muito forte. Cronologicamente, Gênesis 1:1 é muito, muito grande. Um pequeno versículo, mas que intrinsecamente aqui por dentro, nas suas entranhas aqui,
tem muita informação. Quero começar a citar algumas coisas para vocês. Como eu disse, as 3 primeiras palavras. Bereshit, o que é Bereshit? Princípio, no princípio. Essa palavra Bereshit quer dizer que no início de tudo, no princípio de todas as coisas. É a palavra no hebraico Bereshit, princípio. A próxima palavra, as 3 primeiras palavras, né? Bará. O que é bará? É o verbo criar. Só que olha que coisa. A única vez que esse verbo é citado em toda a Bíblia é aqui. Bará. Esse verbo não é citado de novo, nem aqui ao longo da criação e nem em nenhum momento mais. Não cita mais, é a primeira e a única vez que esse verbo é citado, é o verbo bará. Isso quer dizer que é uma coisa única também, uma coisa excepcional. E o que é bará? Não é criar. Uma coisa é você criar, por exemplo, eu vou criar essa caneta. Como que essa indústria, essa fábrica aqui criou essa caneta? Ela pegou matéria-prima já existente, manufaturou e fez a caneta. Isso a gente chama de criar. Isso não é criar. Tá entendendo? Por quê? Nós pegamos matéria-prima. Eu tinha matéria-prima. Então, se você tem matéria-prima e você produz alguma coisa, você não está criando. Não é essa expressão do bará aqui. Então, quando fala que no princípio criou Deus, não é igual a gente cria essa caneta. Não é igual a gente cria a nossa arte, a nossa obra, que a gente trabalha, o que a gente faz. Quando fala bará, quando diz bará, que Deus criou, bará está dizendo, criou a partir do nada. Criou sem matéria-prima. Criou do nada, do meio do nada. Isso quer dizer bará. Então, no início de todas as coisas, Deus criou do nada os céus e a terra. Bereshit, bará, Elohim. No princípio, criou Deus. São as 3 primeiras palavras da Torá no hebraico, no original. E o que Deus criou no princípio? Criou a partir do nada, criou sem matéria-prima. Os céus e a terra. E então eu quero, nesse momento aqui, chamar vocês para esse entendimento, para essa reflexão. Como eu disse para vocês, Gênesis 1:1 carrega com eles uma herança cronológica muito grande, que a gente não tem noção. Vamos lá em Provérbios 8. Provérbios 8. Abre aí comigo. Provérbios 8, 22. Provérbios 8, 22. Olha só, alguns versículos que a gente vai ler aqui. Você de casa vai anotando esses versículos e vai lendo, vai acompanhando, tá bom? Depois, senão vai ficar perdido. Vai até poder rever, que vai ficar gravado aí, vai ficar salvo, vai poder rever, mas se liga aí. Provérbios 8, 22. Olha só. Aqui quem está falando é um discurso da sabedoria, que a gente já estudou um pouco sobre isso lá no ano da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Agora vai associando isso com Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem são as obras mais antigas de Deus? A princípio pra gente, os céus e a terra. Só que antes dos céus e da terra, a nossa história começa aqui. Mas a história de Deus não começa aqui. Meu Deus. No entanto, que a sabedoria já existia nesse tempo. Se a sabedoria já existia, a sabedoria diz que vou mostrar, ela estava com Deus nesse tempo. Isso aí. Se ela já existia, Deus também já existia. Porque aí tem gente que pergunta, você acredita que Deus existe? Eu falo assim, não. Que isso? É ateu. Deus não existe, Deus é. Isso aí. Só pode existir aquilo que foi criado. Aquilo que foi criado. Passou a existir. Nós existimos. Isso aí. Você existe, eu estou te vendo. Você existe, estou te vendo. Vocês não estão vendo não, mas Gabriel existe. Ele está aqui com a gente, tá bom? Nos nossos bastidores aqui. Nosso cameraman. Mas Deus não existe.
Que isso, Deus não existe? Não, Deus é, porque ele não foi criado. Ele é o criador de todas as coisas. E a sabedoria diz, o Senhor me possuía no início de sua obra. Ó, que legal. Mas antes de suas obras mais antigas. Agora vamos detalhar mais. 23. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Uau! Olha aqui. Olha a sabedoria aqui em Provérbios, falando pra gente um pouquinho de detalhes sobre o princípio. Por isso que a gente olha Gênesis 1:1, a gente acha que é só um texto pequeno, um texto objetivo, mas olha a herança Olha disso. na minha versão como é que tá aqui, ó. Vai. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Isso aí. Ou seja, fui ungida. Isso Forte aí. aqui. Próximo versículo. Antes de haver abismos, a gente vai ver isso. No próximo versículo, Gênesis 1:2, vai dizer que a terra, a gente leu, a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre o quê? A face do abismo. A face do abismo. E então ele está dizendo aqui, em um momento, houve um abismo sobre a terra. Mas antes de haver esse abismo, eu nasci. Então, isso está dizendo, a sabedoria está dizendo que ela nasceu antes de haver o abismo de Gênesis 1:2. Então, é de Gênesis 1:1, ou em Gênesis 1:1, ou antes de Gênesis 1:1, a sabedoria está declarando que ela nasceu. Então, olha o tamanho de Gênesis 1:1. Olha quantas coisas acontecem em Gênesis 1:1, que é um texto tão pequeno, tão objetivo para a gente, mas que a gente não tem noção. E é por isso que tem 7 palavras no texto original, no hebraico tem 7 palavras, apontando o que ainda estaria por vir. Versículo 25. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Então aqui vai falar sobre o processo da criação, as coisas que vão surgindo na criação, mas a sabedoria está dizendo, eu já venho antes disso. Ainda que ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Agora me achou, né? Falou de mim, né? O pó do mundo, a gente sabe que a matéria-prima, o homem foi criado. Do pó. Porque existiu uma matéria-prima, Deus pega uma matéria-prima, o pó da terra, a terra, Adamá no original, o homem, Adão, porque é aquele que veio do pó da terra. Mas antes que existisse a matéria-prima do ser humano, a sabedoria diz que ela já estava lá, junto com Deus. Então se não tinha nem um ser humano, quem dirá o pó? Ele falou, se não tem nem o pó, quem dirá o ser humano? Né? Antes do pó, da nossa matéria-prima, a sabedoria já estava lá com Deus. Quando ele preparava os céus, aí quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Só que Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que a sabedoria está dizendo. Quando ele preparava os céus, o que é esse preparava os céus? Quando ele está criando os céus. Criando os céus. Então não foi assim, igual nos próximos passos da criação, que a gente olha e vê Deus falar, haja e ouve, haja luz, ouve luz. A gente olha aqui e agora começa a desmembrar um detalhe de Gênesis 1, ele está dizendo, enquanto Deus criava os céus, ou seja, Gênesis 1:1, quando no princípio criou Deus os céus e a terra, tem um processo de criação aqui. Deus está em um processo da criação, está criando os céus perfeitamente, está criando a terra perfeitamente. Nós vamos entrar nesse ponto já, é uma base para a gente entrar nesse próximo ponto. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia,
eu era as suas delícias. Isso aqui é o testemunho da sabedoria. O que é ser testemunha? É você ter presenciado algo, ter visto algo e depois contar, depois relatar. Esse aqui é o testemunho da sabedoria sobre a criação. E o que isso nos traz? Muitos detalhes sobre Gênesis 1. Ela vai falar de coisas que vêm após Gênesis 1, 2, 3 e assim por todo o processo da criação, mas aqui também nos chama a atenção para detalhes dentro de Gênesis 1, que as coisas foram criadas com detalhes, com cuidado, e que se levou tempo para acontecer Gênesis 1. A gente acha que Gênesis 1, por ser pequeno da mesma forma, foi assim, do nada. Não, levou tempo. Talvez é por isso que por muitos anos houve uma briga, uma discussão entre a ciência e a teologia sobre a data, sobre datas. Porque queriam só considerar a partir do processo da criação e dizer que a Terra tinha aquela idade. Tinha 7.000 anos, que é o tempo que o homem tem. O homem tem 7.000 anos, que é criado no sexto dia da criação. Só que a Terra ela foi criada muito antes disso. Gênesis 1:1 nos deixa aqui milhares, se não bilhões de anos de herança. Isso aí. E a sabedoria diz, desde lá eu estava. Até antes disso, antes da Terra ser criada, eu já estava. Então a gente percebe que Deus ele já estava antes do princípio, planejou todas as coisas e criou. Então Gênesis 1:1 tem muita informação. Aí agora a gente pula para um outro ponto. Vamos voltar com base nisso, com referência nisso. Vamos voltar lá em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1. E a gente já vai pular para outra referência, para outra ideia. Olha só. Já trabalhamos um pouquinho aqui. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E o que Deus faz? Os céus e a terra. Hamaim, que é os céus, no original, no hebraico. E Harest, que é a terra, no original. Agora, vamos entender o seguinte. Olha o que o versículo 2 de Gênesis 1 nos diz. A terra, porém, na maioria das traduções vai dizer era ou estava. A terra era vazia e a terra estava vazia, sem forma e vazia. Então, na maioria vai estar assim, a terra, porém, era. A terra, porém, estava, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Primeira coisa, nós temos um problema aqui com essa palavra, com esse verbo. Bom, entenda uma coisa. Vamos olhar, vamos analisar aqui o outro verbo. Primeiro, a gente olha esse daqui, esse verbo, essa palavra aqui, estava, que é uma conjugação verbal. Algumas traduções falam que estava, outras traduções falam era. Só que essa palavra aqui, no original, hayetá, é a palavra em hebraico. Esse verbo aqui original em hebraico. Esse verbo vem da raiz hayá. Tá bom? Essa palavra é formada porque as palavras em hebraico assim, você analisa não só a palavra em si, mas você olha para a sua raiz. E então essa palavra que a gente está lendo aqui, que na sua tradução aí talvez esteja estava vazia, sem forma vazia, ou a sua tradução era, a sua tradução tal que era, a sua tradução também era, Almeida Fiel. Né? Almeida atualizada já vai dizer estava, tá bom? Mas todas as traduções de Almeida, então não adianta você correr com uma Bíblia que seja a tradução de Almeida, que todas as traduções de Almeida vão estar era ou estava. Inclusive, até essa Bíblia aqui, da tradução interlinear, ela também vai estar com a mesma tradução. Por quê? Por mais que seja interlinear,
eles pegam a tradução que Almeida já fez, eles só retiram gramática, concordância, só retiram essas coisas. E traduzem palavra por palavra. Sim. Mas o batismo, a tradução que Almeida deu para essa palavra, ele deu estava e era. Então, mesmo que você pegue aqui essas bíblias de tradução interlinear, olha aqui, pastor Romulo, ó. Qual a tradução que está aqui? Era. Essa é a primeira tradução de Almeida. Almeida traduz como Isso. era. Porém, quando você pega essa palavra aqui, Hayetá, você vai olhar ela no dicionário hebraico, você aprende o quê? Essa palavra, a raiz dela é Hayá. E essa palavra Hayá, ela está dizendo tornar-se. A principal referência dessa palavra é tornar-se. Tornar-se é ficar. Então, fazendo a tradução ao pé da letra, com um dicionário, olhando o sentido da palavra, estudando o sentido da palavra, essa palavra aqui, Hayetá, em hebraico, que a nossa tradução estava era ou estava, a melhor tradução não é nem era e nem estava. A melhor tradução aqui é ficou, tornou-se, porque o verbo raiar, a palavra raiar, ela é tornar-se. E a raiz, que é o que traz fundamento, que é o que traz base para a palavra, porque se você quiser saber o sentido da palavra, você tem que ir na raiz da palavra. E a raiz não deixa dúvida. A raiz de raiar, a raiz de raietá é raiar. E raiar é tornar-se. Então aqui nós podemos afirmar com certeza que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, tornou-se. A melhor tradução é tornou-se. Então, se a gente quiser usar um português mais simples, mais cotidiano, mais usual, ficou. Tá? Mas a melhor referência é tornou-se. Então, vamos lá. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá bom? Quer ver uma coisa? Vamos provar isso que a gente está conversando aqui, para não ficar só no estudo da palavra em si, do original, do hebraico. Vamos provar isso. Vamos lá em Isaías 45. Vamos comigo lá, profeta Isaías, capítulo 45. No domingo nós lemos eles também. Isaías 45, lemos versículo 7 e versículo 3, que falamos lá sobre as trevas. Vocês lembram, né? Sim. Agora vamos em Isaías 45, versículo 18. Por que a gente vai ler esse texto? Porque a gente está respaldando essa questão da palavra Hayetá, que não é, a melhor tradução não é era e nem estava. A melhor tradução é tornou-se, ficou. A terra tornou-se sem forma e vazia. A terra ficou sem forma e vazia. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra. Nós estamos falando da mesma coisa? Estamos falando da mesma coisa. Estamos falando de Gênesis 1:1. Isaías está falando isso aqui, olhando para Gênesis 1:1. Concorda comigo? Sim. Isaías está falando, porque assim diz o Senhor que criou os céus. No princípio Deus fez o quê? Criou o quê? Os céus e depois? A terra. Essa é a ordem que está lá em Gênesis 1:1, não é? Bereshit, bara, Elohim, has, hamaim. O que é isso? Céus. Vet, has, haret. O que é isso? Terra. Então Deus cria os céus, depois cria a terra. Olha o que Isaías está dizendo. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus e depois fez o quê? Formou a terra. Isaías está dando a mesma sequência. Isaías está falando de Gênesis 1:1. Agora, olha o detalhe que Isaías vai nos dar de Gênesis 1:1. Que a fez e a estabeleceu. Quem? A terra. Que não a criou para ser Vazia. Tá vendo? Olha a outra tradução, o que está? Não criou para ser o quê? Um caos. A sua tradução está o quê? Vazia também, Vazia. pastor?
Olha o que Isaías está dizendo. Deus não criou a terra para ser vazia. Deus não criou a terra para ser sem forma. Deus não criou a terra para ser um caos. Deus não criou a terra para ter abismo, para ter trevas. Deus não criou a terra para isso. Mas ele a criou para quê? Para ser habitada. Eu sou o Senhor e não a outra. Sabe o que Isaías está nos informando aqui? Que a terra não foi criada sem forma. Sim. Que a terra não foi criada vazia. Que a terra não foi criada com abismo, com trevas. Essa referência de Gênesis 1, 2 não é a referência da criação. Porque a gente acha que isso daqui é um relato. Deus criou e criou desse jeito. Exato. Não é. Deus criou e criou perfeito. No entanto que a sabedoria fala, enquanto Deus estava lá criando, gastando tempo, investindo tempo, formando os céus e a terra, eu estava com ele. Eu era o arquiteto. Se Deus faz a terra assim, se a terra é fruto da obra, é resultado da obra de Deus, quando Deus trabalha, faz aquilo, termina aquilo ali, aquilo está mal feito, tem alguma coisa de errado com Deus e com a sabedoria. Pastor, se eu estiver errado, por favor, me corrija, só para a gente ter um entendimento e de repente é uma pergunta de alguém que está ali na casa. A criação de Gênesis 1.1 não tem nada a ver diretamente com a criação depois que vem Gênesis, a partir de Gênesis 3. Não. Gênesis 1.1 é a criação da matéria-prima. Isso. Depois, Gênesis 1.3 é Deus usando a matéria-prima para fazer outras coisas acontecerem. Por isso que tem esse verbo bará em Gênesis 1.1. Que é do nada. Isso aí. Criou do nada. Bereshit, bará, Elohim. Perfeito. Deus criou do nada. Então a criação de Gênesis 1.1, Deus cria do nada. Deus está criando a matéria-prima, fazendo existir a matéria-prima. Eu defendo a tese seguinte: Deus, quando ele criou em Gênesis 1.1, ele criou todas as coisas. A partir de Gênesis 3, ele começou a organizar as suas coisas. Isso. Né? Eu trabalho com produção e tal, então a gente já tem uma matéria-prima e dali a gente começa a criar algumas coisas, ou seja, organizar, dar forma àquilo dali, a matéria-prima, entendeu? Então você depende de todas as coisas. Agora, se eu não tivesse a matéria-prima, eu não teria como criar. Exatamente. Entendeu? E a gente muitas vezes vem numa leitura sequencial e a gente não aproveita o que está nessa entrelinha, né, pastor? E acaba atropelando as coisas e a gente não vê. Olha quanta coisa rica que a gente está aprendendo agora. Muitos detalhes. Muitos detalhes. Vamos lá. Olha só. A terra, porém, nesse entendimento que nós estamos gerando aqui agora, o que é? Tornou-se, ficou. Inclusive, eu acho que na Bíblia de vocês já deve estar. Pessoal que estiver em casa, se não tiver, já pode fazer isso. Pode marcar aí, pode riscar, faz um asterisco e coloque essa observação. Essa palavra aqui, que está traduzida estava, era na nossa Bíblia, a palavra original é raietá. Essa palavra vem da raiz raiá, que quer dizer tornou-se. Então a terra não estava vazia, ela tornou-se vazia. E Isaías nos afirma isso, dizendo: a terra não foi criada vazia, não foi criada sem forma, não foi criada caótica, muito pelo contrário, foi criada para ser habitada. Aí reforça ainda mais o que a gente está conversando aqui, sobre essa lacuna, esse buraco que há entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Tá bom? Porque aqui tem um relato para mim e para você dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. A sabedoria está dizendo, eu estava com Deus nesse momento, levou um tempo criando lá, fazendo os céus, fazendo a terra. Então está sendo feito tudo perfeitinho, bonitinho. E de repente, em outro momento, vem outro relato. Entendam uma coisa, Gênesis 1.2 não é o relatório de Gênesis 1.1. Não é.
Porque a terra não foi criada sem forma, vazias, com abismo e com trevas. Não foi criada assim. Isaías afirma isso pra gente. Então, Gênesis 1, 2 é um relato de um momento. Nesse momento aqui, agora se a gente pudesse colocar cronologicamente, se a gente pudesse datar Gênesis 1 para Gênesis 1, 2, que a gente iria ver que a data de Gênesis 1 seria muito mais antiga do que a data de Gênesis 1, 2. A data de Gênesis 1, 2 está dizendo o seguinte: nesse momento aqui, a terra tornou-se sem forma e vazia, com trevas, com abismo, mas o Espírito de Deus estava lá. A grande pergunta agora é: e o que aconteceu na terra nesse intervalo? Gênesis 1 para Gênesis 1, 2. O que aconteceu para que essa criação de Deus, essa obra de Deus, uma terra, eu estou falando aqui só de céus e terra. Houve um catástrofe. Ainda não estamos falando das árvores, dos animais, essas coisas virão depois. Estamos falando dessa matéria-prima, que é o céu e a terra, mas que foi criada de forma plena, perfeita. Tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus não faz a terra deformada, vazia, com trevas. Não faz a terra imperfeita. A terra está imperfeita nesse momento. Tornou-se imperfeita por alguma coisa. E mesmo que a gente queira, alguns queiram defender ainda a tradução desse verbo raietar de Almeida, falar que ele traduziu estava da forma certa, eu também concordo. Sabe por quê? Porque Almeida está dizendo aqui que a terra estava sem forma, ele não está apontando para Gênesis 1.1, ele está apontando para Gênesis 1.2. Muitos defendem essa tradução dizendo, não, mas ele não está falando que estava vazia, que já foi criada. Nesse momento ela estava vazia. Nesse momento cronológico ela estava vazia. E por que ela não estava em Gênesis 1.1, ela não estava, e em Gênesis 1.2 ela estava vazia? Aconteceu alguma coisa. Por isso que a raiz nos orienta tanto agora, raiar, que é tornou-se. Então ela não estava deformada e vazia, e de repente ela está deformada e vazia. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu para ela tornar-se dessa forma, para estar deformada, vazia, com trevas, com abismo, mas o Espírito de Deus estava lá, pairando a todo momento. Vamos fazer o seguinte então, vamos lá em Isaías 14. Vamos voltar no livro do profeta Isaías, mas agora lá no capítulo 14. Isaías 14. Olha só. Isaías 14, versículo 11. 14, 11. Diz assim: derrubada está no abismo. Algumas traduções, outras, cova. Mas no correto, no original, é abismo. Derrubada está no abismo a tua soberba e também o som da tua harpa. Por debaixo de ti uma cama de gusanos, vermes, e os vermes são a sua coberta. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do que? Abismo. No abismo. Então está dizendo aqui, já inicia Isaías 14, 11, dizendo: a sua soberba está derrubada no abismo. E aqui no versículo 15 termina dizendo: você está no mais profundo abismo. Agora vamos entender o seguinte: o que é isso aqui? Isso aqui é um pequeno relato, é um pequeno relatório para a gente ter ideia do que aconteceu na queda de Lúcifer.
na rebelião de Lúcifer nos céus. É importante a gente entender uma coisa. Nós fomos criados ao longo do processo da criação, dos dias da criação. Sim. Todas as coisas foram criadas entre o primeiro e o sexto dia da criação. Tudo que existe na Terra. Mas antes do primeiro dia da criação das coisas na Terra, lá no Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, o bara o criado do nada, nós estamos falando da Terra, da composição da Terra, céus e terra e matéria-prima. Só que a eternidade já existe antes disso, por isso a eternidade, né? Por isso é o nome eternidade. E então na eternidade já existia um mundo. A sabedoria diz que antes dos céus e da terra ser criada, ela já estava. Então o entendimento de muitos teólogos, e existe hoje uma maioria que entende assim, é que os anjos eles foram criados antes de Gênesis 1:1. Isso aí. Antes de Gênesis 1:1, os anjos foram criados. Antes que Deus criasse a matéria-prima dos céus e da terra, antes que entrasse lá em Gênesis 1:3, na criação, no primeiro dia da criação, antes disso tudo, os anjos já existiram. Então esse relatório aqui que nós estamos vendo é de algo que já existia bem antes de Gênesis 1:1, foi desenrolando e de repente acontece isso daqui. Foi derrubada no abismo, nas covas, a sua soberba. E a gente vai vendo aqui, você caiu da onde? Do céu. Você era uma estrela da manhã, era o filho da alva, luz. Inclusive o nome de Lúcifer está ligado a isso, está ligado à luz. E então dizias em teu coração, eu vou subir o céu acima das estrelas e exaltarei no trono, e vou ser semelhante ao Altíssimo. E então o que aconteceu? No versículo 15 aqui diz, contudo serás precipitado. O que é isso? Jogado. Para onde? E aqui no início diz, caíste do céu. Foi jogado do céu para baixo, do céu para a terra, do alto para baixo. E então existe hoje um grande entendimento entre muitos teólogos que o episódio que acontece entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, para mudar a forma, o cenário tão bruscamente, foi esse episódio aqui. O episódio do desenrolar da rebelião de Lúcifer. Lúcifer, um querubim, se rebela nos céus e então Deus o expulsa dos céus, o castigo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso na vida aqui na terra. Na vida do Adamar, do corpo do homem. Então existe um preço. Qual é o preço? Morrer. Só que os anjos não são feitos de Adamar. Os anjos não são feitos de matéria. Os anjos não vivem nesse mundo. Então o anjo não morre. O anjo foi criado na eternidade. E ele não tem corpo físico para pagar o preço do seu pecado. E então qual foi o preço? O salário que Lúcifer pagou. A gente paga como? Com a morte. O salário do pecado é a morte. Lúcifer paga como? Sendo expulso dos céus. Sendo expulso do trono. Sendo expulso da presença de Deus. Olha o que Isaías diz. Que ele estava ali presente com as suas harpas. Derribada está na cova, no abismo, a tua soberba e também o som da sua harpa. Esse era o querubim que ficava na presença de Deus com a sua harpa, adorando, louvando, saudando a Deus também. E então ele agora foi expulso. Como que ele é expulso? Qual é o preço? Qual é a consequência para ele? Ser retirado da presença de Deus. Ele é retirado do trono, é expulso do reino dos céus e é expulso para a terra. Teólogos afirmam que isso tem grande ligação com a questão que a ciência explica de haver um impacto sobre a terra. Houve um impacto sobre a terra, a que a ciência chama de meteoro, o que os cientistas acreditam que foi um meteoro sobre a terra. Teologicamente, se a gente tentar associar uma coisa com a outra, pode ser que tenha sido esse anjo. Não, aquele meteoro
de quando eles contam a história dos dinossauros, que tinham os dinossauros, Sim. e de repente essa vida foi extinta. Aí eles dizem que teve um grande impacto sobre a Terra, né, um meteoro, e a gente sabe que a ciência fala que depois disso, por muito tempo, a Terra ficou caótica, desordenada. Teve uma cinza, teve incêndio por todo o planeta, ficou tudo escuro, sem oxigênio, teve um caos mesmo. E parece muito com o relatório de Gênesis 1:2. E que não é o estado que a gente encontra em Gênesis 1. O estado da criação. Isso. A verdade é, acontece alguma coisa entre Gênesis 1 e 1:2. A sugestão, ninguém está aqui afirmando, faz muito sentido, é muito coerente. Os teólogos trabalham hoje praticamente em consenso com esse entendimento, é que provavelmente tenha sido isso daqui. A gente não vai ler, mas só para ampliar o entendimento depois, continua lendo aqui Isaías 14, os próximos versículos, principalmente até o 23, do 11 ao 23, e lê em casa também, aproveita que você está com tempo em casa, lê Ezequiel 28 também, que é um outro relato da mesma história, da mesma coisa. Embora esteja usando a história de Lúcifer para falar sobre um rei, mas é também um relatório, é também detalhes sobre essa queda de Lúcifer. Então agora vamos voltar, vamos retornar lá a Gênesis 1:1 novamente. E então o que a gente consegue entender aqui? Que a Terra não foi criada sem forma e vazia. No princípio Deus criou ela, bará, do nada, mas de forma perfeita. Acontece alguma coisa que a Terra torna-se vazia. Fica vazia. E o que a gente já conversou aqui? Que provavelmente foi esse detalhe da queda de Lúcifer. E então por isso agora a Terra torna-se vazia, sem forma. Tinha trevas sobre a face do abismo. Olha só o abismo. O abismo que Isaías chama a atenção e fala que a soberba dele está lançada onde? No abismo. Ele foi jogado aonde? No abismo. E pode ser que tenha até associação com aquele abismo que os cientistas já encontraram geograficamente na Terra, que eles consideram o lugar onde houve o choque daquilo que eles chamam de meteoro. E faz muito sentido porque Isaías chama ele de estrela da manhã. Isso aí. Um astro, entendeu? Uma estrela, um meteoro, entendeu? E então tem muita semelhança, tem muita aproximação entre essas coisas. Tudo bem. Chamar a atenção aqui para uma coisa, versículo 2 aqui, Gênesis 1:2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que a gente precisa entender é que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essa desordem, mesmo em meio a um acontecimento tão drástico na Terra, a algo tão sério na Terra, Deus não perde o controle. Deus continua sendo o Deus Criador e o Espírito de Deus permanece na Terra nesse momento. Mesmo com a Terra com trevas, caótica, desordenada, vazia, bagunçada, um caos, o Espírito continuava ali, o Espírito de Deus pairava. O que a gente pode trazer para esse momento? Esse momento de pandemia, esse momento de pânico, pavor da nossa sociedade. O Espírito de Deus está pairando sobre o mundo. Amém. O Espírito de Deus está pairando sobre esses países, sobre o Brasil, sobre a nossa casa. O Espírito de Deus está pairando. Amém. Tem caos na nossa ótica, mas na ótica de Deus está tudo sob controle. Ele está dominando, ele continua dominando todas as coisas. Ele continua governando. E para a gente caminhar aí para fechar o entendimento. Olha só. Gênesis 1:3. Após esses dois momentos aqui que a gente já falou, Gênesis 1:1, todas essas informações, todos esses detalhes. Gênesis 1:2 também. Agora vamos em Gênesis 1:3. Olha que lindo. Disse Deus: haja luz. Olha isso. Disse Deus: haja luz. E o que acontece? Imediatamente. Houve luz. Houve luz. Perceba que a partir de agora, aquele verbo bará, aqui no nosso entendimento, Deus está criando a luz. Sim ou não? Está criando a luz. Mas Deus não diz bará para luz. Ele não usa esse verbo. Disse Deus: haja luz. Haja luz. Essa palavra aqui, esse verbo no original é yeri.
Ierri, haja. E disse Deus, Ierri. Sabe da onde vem esse verbo? De qual raiz? Raiá. Da mesma raiz do tornou-se, estava, ficou. Então algo se torna vazio, porque raietá é a palavra, o verbo que estava, ficou, sem forma e vazio. Agora Deus diz, haja, e essa palavra haja é ierri. Essas duas palavras, elas têm a mesma raiz. Qual é a raiz dessas duas palavras? Raiá. E o que a palavra raiá diz é torne-se. Da mesma forma que por algum motivo a terra se torna vazia, sem forma, de algum momento Deus também fala, retorne, volte novamente à luz. Agora pega aqui esse entendimento. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, ierri, ou seja, vem da raiz raiá. Disse Deus, raiá, raiá, haja luz. Essa palavra raiá é a mesma raiz que foi usada lá acima. Porém a terra raiá, o que é? Tornou-se, a mesma raiz. Tornou-se sem luz, porque tornou-se em trevas. Mas da mesma forma Deus diz agora, torne de novo a ter luz. E então a terra não é criada nas trevas, não é criada sem luz. A terra é criada com luz. A terra é criada ordenada, com uma forma. A terra não é criada vazia, ela ficou vazia agora. Mas a terra não foi criada vazia, não foi criada com trevas, não foi criada desordenada. Sim. Agora Deus começa a reorganizar, trazer de volta a organização. Essa é a essência de raiá, tornar novamente da forma que era. Uau. E qual é a forma original? A forma de Gênesis 1:1. Deus cria tudo perfeito. E em dado momento se desorganiza, se torna imperfeito. E agora Deus faz alguma coisa, entra com intervenção para que tudo se torne da forma que Ele planejou, para que tudo se torne perfeito da forma que Ele fez, da forma que Ele criou. E então agora Deus começa a dar uma ordem. Disse Deus, raiar ou então no original, ierri, que é da raiz raiar, ierri, haja luz. E houve luz, obedeceu imediatamente. E a partir daqui, Deus inicia então o processo de criação, o processo de reorganização da terra, colocando cada coisa no seu devido lugar, criando cada coisa a partir da matéria-prima e organizando a terra. Entenda uma coisa, o que a gente pega nesse momento? Independente de qualquer coisa que aconteça na terra, e que traga caos para a terra, que traga angústia para a terra, que traga trevas para a terra, que traga desordem para a terra, que traga isolação para a terra estava sem habitação, estava vazia. Deus sempre vai se posicionar e Deus sempre vai entrar com intervenção. Amém. Porque esse não é o plano original de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Deus permite que aquilo aconteça, como nós dissemos aqui, provavelmente foi a queda de Lúcifer entre Gênesis 1 e 1:2 que acontece aquilo. Deus permite que tudo aquilo aconteça, mas logo depois o mesmo Deus se posiciona e reorganiza tudo. Deus se posiciona e coloca cada coisa no seu devido lugar. Deus se posiciona e cria um ambiente. O que nós precisamos entender é que me parece que nós estamos nesse momento da história. No momento em que a gente já passou por Gênesis 1, no momento que a gente está agora em Gênesis 1:2, que alguma coisa acontece, que de repente, que algo que foge do nosso controle acontece na Terra e que traz o mesmo cenário para a Terra, traz desordem, traz caos, traz trevas, traz morte, traz abismo sobre a Terra. Parece que nós estamos nesse momento. Mas qual é o momento que vem depois de Gênesis 1:2? É Gênesis 1:3, onde Deus se posiciona e fala: torne tudo da forma como eu planejei. Entenda uma coisa, talvez depois dessa pandemia as coisas não vão voltar para o nosso jeito.
A gente não vai voltar a viver uma vida que nós já tínhamos idealizado. Vamos voltar a ir para o shopping normalmente, a passear não sei o quê, eu vou trabalhar com não sei o quê, eu vou fazer assim, tantos por cento do meu salário é para isso, para aquilo. Talvez, eu acredito assim, que essa vida, nesse formato, nesse padrãozinho, a gente não volte a ter mais. Sabe por quê? Porque nós estamos em Gênesis 1:2, nesse momento de trevas, de bagunça, onde acontece alguma coisa para desordenar e tirar da forma do padrão que Deus havia idealizado. Mas agora Deus se posiciona e fala, vai voltar para o meu padrão. Raiar é torne-se. Torne-se o quê? Torne-se da forma que Deus te criou. Torne-se do jeito, no padrão. Obedeça a forma que Deus te deu. Sabe o que Deus está fazendo agora com a sociedade? Raiar. Sabe o que Deus está fazendo agora com a nossa sociedade? Rir. Sabe o que é? Torne-se novamente ao formato que eu te dei. Retorne aos princípios. Retorne à cultura. Retorne ao padrão. Retorne ao formato. Por isso que Deus coloca todo mundo agora para dentro de casa. Aonde que é a escola da sociedade? Aonde é a maior escola de princípios e de valores? Casa. Família. É casa. em faculdade, é em colégio? Não é. É dentro de casa. Então Deus coloca todo mundo dentro da maior escola de princípios, de valores que tem por um tempo, para restaurar os princípios, os valores de todo mundo. Porque Deus quer que a gente retorne no padrão dele, não no nosso padrão. Até algumas semanas atrás, nesse cotidiano louco que nós inventamos, nós estávamos no nosso padrão. Vivendo uma vida desenfreada, trabalhando demais, trocando o dia pela noite. Entendeu? Todo esse caos que nós criamos. Nós criamos o caos na Terra. Poluição, violência. Nós criamos esse caos. E aqui em Gênesis 1:2, a Terra está com esse caos por causa de quem? Por causa de Lúcifer. Hoje, no ano de 2020, a Terra está com esse caos. Não é por causa de Lúcifer, é por causa da gente. Aí o povo fica botando culpa de Satanás, porque tem gente morrendo por causa de Satanás, porque tem guerra por causa de Satanás. Não é, é nossa. E em Gênesis, Lúcifer deforma a terra. Hoje quem está deformando a terra somos nós. Se a gente pegar esse entendimento aí da questão da luz, né? Ou seja, lá em Isaías a gente viu aonde Lúcifer ele era chamado da estrela, né? Isso, estrela da manhã. A estrela da manhã. Então a estrela ela tem o quê? Ela tem luz, certo? Ela brilha. Só que quando ele se afastou, ele quis ser Deus, ele quis substituir Deus, ele se afastou de Deus. Quando ele se afastou de Deus, a gente pode ver aqui, ó, a questão de quê? Da treva. A questão de que ele perdeu a sua luz. Isso aí. Então, a gente tem, por mais que a nossa vida, ao nosso ver, estava boa, estava agradável aos nossos olhos, mas os olhos de Deus não. Nós estávamos vivendo, muitas das vezes, em trevas e sem ter noção da treva que estávamos vivendo. Por quê? Algumas famílias, alguns pais de famílias, alguns sacerdotes, jovens e até mesmo crianças se afastando da luz cada vez mais. E essa luz que é o Senhor. Cada vez mais afastado do Senhor, cada vez mais afastado do plano, né? Do princípio e dos valores que vêm dele, que vêm da criação e tornando-se um caos. E quando você junta tudo isso, ou seja, quando você junta milhões e milhões de pessoas, porque isso não é uma coisa regional, e sim uma coisa mundial, uma coisa planetária, porque todos os países do mundo estão parados, estão vivendo isso. Então você vê que o caos se instalou novamente no planeta. E aonde Deus parou e falou, calma aí, haja luz, mas haja luz na minha vida, na minha casa, na sua casa. Então é o momento de resgatar novamente, de se aproximar de Deus, para que a luz dele reflita sobre nós e nós sejamos luz para esse mundo. Amém. Com base nisso, da mesma forma que a gente mudou lá em cima
fez essa observação que a melhor tradução não era estava e nem era, e era tornou-se ou ficou, a mesma coisa a gente tem que fazer aqui no versículo 3, Gênesis 1:3. Disse Deus, haja. Na nossa Bíblia está escrito haja. Mas a melhor tradução aqui, porque nós estamos falando de duas palavras aqui que têm a mesma raiz no hebraico. Tanto essa palavra que traduziram para a gente como era, estava, como essa palavra que haja, é a mesma raiz. Então aqui a melhor tradução é: disse Deus, retorne a luz. O que a gente traduz aqui por português como haja é retorne. Por quê? Essa palavra aqui que a gente está dizendo haja, ierri, essa palavra vem da mesma raiz, raiá. E então quer dizer retorne. Então Deus está dizendo aqui, disse Deus, retorne à luz. E sabe o que aconteceu? A luz retornou. Isso aí. E disse Deus, no que a gente está aqui lendo, haja luz e houve luz. No original, e disse Deus, retorne à luz. E a luz retornou. Qual luz? A luz de Gênesis 1:1. Porque no princípio, quando Deus cria tudo, Ele cria com luz. E sabe por quê? Porque se a sabedoria está presente em Gênesis 1:1 e há a luz ali, e a sabedoria está ali, Deus está presente em Gênesis 1:1 também. Se Deus está presente, tem que ter luz. Porque a Bíblia diz isso. João 8:12 diz, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Isso. Nós não estamos falando aqui de sol ainda, porque o sol ainda vem lá para o quarto dia da criação, lá versículo 14. Gênesis 1:14. Não estamos falando de sol, nós estamos falando da luz do próprio Deus, porque Deus é luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E se você andar comigo, você não vai andar em trevas. E então em Gênesis 1:1, se Deus está lá em Gênesis 1:1 criando os céus e a terra, Deus não está criando nas trevas. Deus não está criando o céu e a terra com base nas trevas. O pessoal acha que apareceu a luz pela primeira vez na terra em Gênesis 1:3. Nunca em Gênesis 1:1 havia luz. Acontece alguma coisa nesse intervalo que a luz se retira. E agora em Gênesis 1:3 a luz retorna. Retorne a luz. E o que aconteceu? A luz retornou. O que eu quero usar a base disso para a gente fechar o entendimento aqui é para dizer o seguinte. Há quem diga que esse é o fim do mundo, Apocalipse. A gente fez uma live esses dias com o pastor Rodrigo, foi muito bem colocado por ele. Esse não é o fim dos tempos. É um sinal, mais um sinal do fim dos tempos, como nós já tivemos muitos. O que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos retornar. A luz vai retornar, a nossa vida vai retornar. Mas, como uma canção que a gente conhece, é bem antiga, a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior do que o meu. Nós vamos viver uma vida diferente de agora em diante. Não há noite que impeça o dia de amanhecer, de clarear. Não há. Isso quer dizer que nós estamos vivendo um período de trevas. Mas da mesma forma que Deus se posiciona em Gênesis 1:3, vai se reposicionar agora também, vai falar, haja luz. Deus vai falar para a gente, Ierri or, haja luz. Retorne à luz, volte à luz. Nós vamos voltar à nossa vida, nós vamos voltar à nossa cultura, nós vamos retornar à nossa vida de uma forma geral. Mas com esse entendimento, nós temos que voltar de uma forma diferente. Deus não está fazendo isso tudo para que a gente volte a viver a mesma vida caótica. Eu estou dizendo a nível pessoal, cada um, e a nível de sociedade. Deus não quer que a gente volte a viver aquela mesma vida de semanas atrás. Uma vida louca, desenfreada pelas coisas seculares, pelo consumismo, pela arrogância, pelo egoísmo. Deus não quer que a gente retorne a viver a esse mesmo tipo, essa mesma qualidade de vida. Deus permite um tempo de trevas, mas vai chamar a luz de volta. E a gente vai viver um novo tempo de agora em diante. A gente vai reaprender a viver da forma, no perfil, no padrão que Deus fez, assim como Gênesis 1:1.
Deus fez a terra de uma forma, a terra fugiu daquilo e Deus chamou de novo, voltou àquele mesmo formato. Eu lembro muito do serviço artesanal dos lanterneiros. Um carro é criado com seu modelo, com seu design, de repente acontece um imprevisto, um acidente, amassa, e então agora o lanterneiro vai lá, coloca fogo, bate, usa várias ferramentas, e o que acontece? Aquilo ali desamassa, retorna ao modelo, ao formato que era. Nós estamos na mão desse lanterneiro, a Bíblia chama de oleiro, nós estamos na mão dele. É o momento que ele está desamassando, tirando a gente desse formato, dessa deformação que nós provocamos na nossa vida e na própria terra. E então Deus está, nesse momento, nos fazendo voltar ao seu formato, ao seu padrão. Por isso é tão importante a gente não esquecer nesse tempo de retornar aos princípios e valores. Rever princípios e valores no geral nas nossas vidas. Aproveita na sua casa, na sua família, para rever os seus princípios pessoais, para rever os seus valores pessoais, para rever os princípios e os valores da sua família, da sua vida profissional, do seu chamado, da sua vida com Deus. Reveja, porque Deus vai iniciar um novo tempo, vai haver luz, Deus vai falar, retorne a luz, haja luz, e vai retornar, vai haver. E Deus vai deixar a gente viver esse tempo, mas de uma forma bem diferente de quando nós entramos no passado. Deus te abençoe nesse momento, que o amor, que a graça, que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, que essa tenha sido uma noite edificante, uma noite de aprender com a palavra, com as escrituras, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E enquanto Deus permitir, continuaremos aí com essas ferramentas. Pastor Romulo pode se despedir, pessoal. Pessoal, que o amor e a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua casa, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que esteja protegendo o seu lar, esteja protegendo a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Saudade de vocês, espero em breve estar abraçando cada um de vocês aí e que a gente possa estar celebrando junto mais essa vitória no nome de Jesus. Amém. Você tenha sido ministrado por esse Espírito que pairava sobre a face das águas. Amém. Use esse tempo para fazer uma reflexão, tirar proveito desse tempo, desse estudo, que foi muito esclarecedor. Eu fui muito aqui, você reparou, eu fiquei mais escutando do que falando, porque estou sendo muito ministrado. Amém. Nesse tempo aqui de estudo. Que de igual modo você tenha sido ministrado aí na sua casa. Aproveite esse tempo, faça uma reflexão. Nós precisamos de fato sair bem melhores desse tempo e sermos bem melhores naquilo que Deus vai nos impulsionar daqui para frente. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que logo, logo possamos estar juntos aí, orando, adorando e fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. O pessoal da produção também manda um abraço aí para vocês, tá bom? Gabriel e Iverson, nossa produção, estão aqui. Manda um abraço para vocês também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pelo tempo a qual o Senhor nos alimenta com a sua palavra. Obrigado porque, mesmo nesse tempo de crise, de dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, tem suprido todas as nossas necessidades, desde o alimento físico a esse alimento também. Muito obrigado por esse pão vivo que desce do céu. Muito obrigado porque nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Nesse momento o Senhor nos coloca dentro das nossas casas. Alguns estão até nesse momento privados um pouco, com limitação de alimento, tem até menos alimento que o normal dentro da sua casa, mas é pra gente entender isso, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E muito obrigado, porque nesse momento, mais uma vez, o Senhor nos alimenta com a sua palavra. Muito obrigado, nós te louvamos, te agradecemos, abençoamos a vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estudam conosco nesse momento, e os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. O amor que não mediu esforços pra me encontrar, não esperou nada em troca pra se expressar, se entregou mesmo sabendo que talvez
eu não iria me importar. Se fez servo pra que eu pudesse conhecer sua graça mesmo sem eu merecer. Sua morte trouxe minha vida, sua dor cura para as feridas, sua cruz representa o amor. Não é sobre sentir, mas é sobre viver esse amor verdadeiro que vem de você. Essa é a minha pérola de grande valor, buscar a revelação do teu amor, para que eu possa amar como o Senhor me amou. Tudo suportar, tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e o teu reino levar até o Senhor voltar. O amor que não mediu esforços pra me encontrar, não esperou nada em troca pra se expressar. Se entregou mesmo sabendo que talvez eu não iria me importar. Se fez servo pra que eu pudesse conhecer sua graça mesmo sem eu merecer. Sua morte trouxe minha vida, sua dor cura para as feridas, sua cruz representa o amor. Não é sobre sentir, mas é sobre viver esse amor verdadeiro que vem de você. Essa é a minha pérola de grande valor, buscar a revelação do teu amor, para que eu possa amar como o Senhor me amou. Tudo suportar, tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e o teu reino levar até o Senhor voltar, até o Senhor voltar, até o Senhor voltar, até o Senhor voltar. Não é sobre sentir, mas é sobre viver esse amor verdadeiro que vem de você. Essa é a minha pérola de grande valor, buscar a revelação do teu amor, para que eu possa amar como o Senhor me amou. Tudo suportar, tudo sofrer,
o Senhor voltar.